Bem-vindos novamente ao canal. Esse vídeo, eu vou fazer um vídeo diferente hoje, porque eu vou quebrar a sequência que eu estou montando por uma questão muito simples. Pela confusão que algumas coisas têm causado no YouTube entre as pessoas. O pavor que tem sido construído por meio de mentiras. Às vezes mentiras não muito mentirosas, mas que é verdade para um indivíduo, mas pode não ser para outro. E eu não queria fazer esse vídeo agora, não era a minha intenção nenhuma, pelo seguinte, porque eu não sou oportunista. Primeiro que eu já sei como é que funciona as questões aqui entre os canais do YouTube. Sempre que um assunto ele é falado por diversas vezes aqui em vários canais, existe uma finalidade. Querer aproveitar a onda para dar views. Queria aproveitar aquele momento para aquele vídeo ser divulgado em massa para as pessoas. Então, nos últimos dias, tem tido muito vídeo a respeito de casamento. Casamento, divórcio, casamento. E isso tem um propósito. O propósito não é para te ajudar. Não é para te orientar. Não é para te trazer luz. É para trazer views para eles. É para alavancar um ao outro. E é por isso que esses vídeos causaram polêmicas e um monte de perguntas não respondidas. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a respeito. Eles não conhecem as escrituras, de fato. Eles pensam algumas coisas das escrituras e colocam ali como se fosse verdade absoluta. Mas olha o que Paulo escreveu lá em Timóteo. Isso aqui é a base desse vídeo aqui agora, e vocês vão entender por que essas pessoas não estão vindo ensinar com o Espírito do Pai. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência de hipocrisias de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a este assunto, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, a piedade. Olha, esse texto aqui, ele é uma paulada em várias áreas, principalmente nestes vídeos que estão vindo a falar a respeito de casamento. Primeiro, porque eles estão, sem perceber, proibindo o casamento. E por que são líderes? Porque eles têm seguidores. E se têm seguidores, se tornam líderes. Tá? Olha, o interessante é que o que Paulo está dizendo aqui é que nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Romanos 5,20 diz que, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer com isso? Bom, vamos lá para os antigos escritos, lá antes de Cristo, e vamos ver o que aconteceu, vamos ver como foi a vida de Abraão, vamos? Vamos ver como foi a vida de Jacó, de Isaac, vamos ver como foi a vida de Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou. Ele pegou a mulher de um soldado, foi para a cama com ela, depois colocou ele na frente para ele morrer, já que ele não quis se deitar com a mulher dele, para morrer, para que aquela mulher dele ficasse livre para casar com ele. E Deus permitiu que ele casasse, mas o que ele fez? Levou aquele filho que foi feito de uma relação pecaminosa, de uma relação que começou errada. Mas o Senhor não falou para ele: devolva a Betseba, que ela não é sua. Deus permitiu que ele casasse com ela, mesmo diante do que ele fez. E ele se arrependeu e pediu perdão. Por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se rebaixava. E olha o que aconteceu. Ele teve filhos com ela. Deus não anulou aquele casamento.
Deus não foi contrário àquele casamento. Vocês não entendem as Escrituras, tiram textos do contexto para vir aqui fazer confusão. E fazer com que pessoas se pensem até em tirar a vida. Vocês são irresponsáveis de fazer um negócio desse. Vocês são moleques que não conhecem, que não sabem manusear corretamente as palavras. Que usam de artifícios próprios, de coisas que vocês querem buscar e querem ter nas suas mãos para fazer o que vocês querem. Hipócritas, isso é que vocês são, por conduzir pessoas ao erro diante de palavras absurdas que vocês têm dito em um vídeo de 3 horas, ou sei lá o que, e fora os outros vídeos que eu não vou nem comentar aqui, relacionado a casamento. Porque isso tá demais. Veja que o que ele fala aqui chama essas pessoas de insensatos, seus falatórios profanos. Fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Diz que esses insensatos falam, mas não dizem nada. E o que ele orienta para Timóteo? Exercita a piedade. Não estão sendo piedosos com as pessoas que já passaram por casamentos. Que estão no segundo, no terceiro, no quarto. Não estão sendo piedosos. Estão sendo legalistas. Estão colocando uma lei moral em cima delas, que é um fardo pesado. O mesmo fardo que Cristo disse: abandone e pegue o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Não, eles querem tirar o fardo de Cristo e colocar então agora o fardo o quê? O fardo pesado de novo nas costas, como os fariseus faziam, como aqueles hipócritas dos tempos de Cristo faziam, proibindo tudo. Não entendem as Escrituras, não entendem e ficam vindo com falácias. São insensatos que se dizem sábios, mas não são. Não se enganem, tá, pessoal? Não sigam esses falsos profetas, esses falsos líderes. Eles só querem views. Eles só querem alavancar os seus canais. Ou então dar alfinetada em alguém nesses vídeos. Alguém específico. Pode ter certeza que tem algo por trás aí. Porque senão, não geraria confusão. Um vídeo, segundo as Escrituras, se você tivesse pautado na palavra, daria paz para essas pessoas que estavam vendo, daria segurança para elas, daria um conforto, refletiria o amor para elas, e elas se sentiriam não bem em seus pecados, é óbvio que elas iriam se arrepender, mas elas teriam paz em Cristo, e não essa confusão de homens pensar até se matar, porque casou pela segunda vez, não conhecia Cristo, hoje conhece Cristo com a atual esposa, aí vem um louco ensinar que eles devem se separar e voltar para a primeira esposa. Isso é um absurdo, um absurdo. E veja só, eu separei algumas. Tem muitas perguntas, muitas questões mesmo que foram levantadas. E algumas pérolas que eu acho importante citar aqui. Eu separei algumas, tá? Porque são muitas, não daria. Eu ficaria um vídeo inteiro falando sobre, pondo essas questões aqui. Mas olha, é importante essas questões pelo seguinte, porque mostra que esses falatórios insensatos de nada serviu. Não promoveu piedade, não promoveu conhecimento, não promoveu luz, não promoveu Cristo na vida dessas pessoas. Presta atenção nesses comentários relacionados a esse vídeo. Olha aqui. Irmão, quando eu conheci meu esposo, ele já era separado da primeira esposa. Ela que se separou dele por ele beber muito. E quando eu conheci, fui morar com ele, não conhecia a palavra. Depois nós nos convertemos e a esposa dele também é casada. Eu estou em adultério? É uma boa pergunta, né? Outra coisa, outra aqui, muito interessante. Por favor, me esclareça então. Mesmo que casados em cartório, pode ser que esse casamento não seja considerado por Deus como tal, sendo que esse homem nunca amou a sua mulher, ele nunca proveu as suas necessidades básicas, nem cuidou ou protegeu, ela está falando dela mesmo, tá? Então esse não é realmente um casamento como a Bíblia fala, já que esse homem sequer deixou a casa dos seus familiares, ia na sua casa da sua esposa apenas para dormir, e isso não por conta do trabalho, mas sim porque ele nunca se preocupou em estar presente na vida dessa mulher. Descaso havendo uma separação e essa mulher achando um homem que cuida dela, que seja provedor, protetor, que esteja ensinando ela e zelando pela vida espiritual com Cristo, qual seria o casamento verdadeiro? O primeiro, que mesmo casado em cartório, esses homens nunca assumiu seus compromissos com essas mulheres? Ou o segundo, que embora não estando casado em cartório, porém esse outro homem zela pela vida dessa mulher, como se fosse a própria vida? Por
Por favor, me responda. Nunca vão te responder, moça. Nunca, porque eles não sabem, eles desconhecem. Desculpa, mas a sua pergunta vai ficar no vácuo. Pelo menos lá. Outra questão aqui também, ó. E para quem ficou viúvo e se casou de novo e descobriu que ele é pedófilo e se separou por causa disso? Ele sentia desejo por sua filha, aí se divorciou-se e casou com outro. Está então em pecado? Ela tem que voltar para esse que era pedófilo? Hum. Sinceramente, viu? Depois eu vou falar sobre isso. Se duas pessoas do crime, que só fazem besteiras... Essa aqui é interessante. Essa aqui eu vou deixar o nome dele, que é o Eric, Ricardo, porque ele está trazendo aqui uma questão para se pensar. Uma questão racional, uma questão prática, não filosófica, não elucubrações filosóficas como esses caras fazem nesses vídeos. É uma questão prática, para exercer a piedade. Se duas pessoas do crime, que só fazem besteira de suas vidas, vão morar juntas e depois de morarem alguns anos juntas, elas deixam de morar, cada uma vai para o seu lado e uma delas se converte. Essa pessoa não tem ressentimento por ela, já está tudo perdoado, porém a outra pessoa já vive outra vida. A pessoa que se converteu resolve ter um novo relacionamento dessa vez com alguém, com um cristão, assim como ela agora. Essa pessoa pode ir para o inferno por estar começando um novo relacionamento? Essa pessoa convertida ainda é casada com a primeira pessoa. Essa pessoa não morreu e nasceu de novo? Morrer não era a única condição para se começar um novo relacionamento? Vocês estão dizendo nesse vídeo que estamos falando de coisas espirituais. Morrer e nascer de novo espiritualmente não seria mais importante do que o morrer fisicamente? Desculpa, mas fiquei com muitas dúvidas. Essa para mim foi a melhor. Por que você está falando sobre algo espiritual e está dizendo sobre algo físico então? Vocês estão fazendo uma separação de coisas que vocês desconhecem. Desconhecem completamente. Não conhecem nada a respeito das escrituras. São hipócritas. Isso é que vocês são. E já passou dos limites esses ensinos levianos. Essa questão aqui ela é fundamental para compreender. Aí a gente volta... Isso tem tudo a ver com o que Paulo estava orientando para Timóteo. Você acha que essas dúvidas, com essas questões que nós vemos hoje, não existiam naquele tempo? É o que mais existia. É o que mais se vivia naqueles tempos dentro do Império Romano. E nesse vídeo aqui vocês vão entender o porquê se vivia essas questões no Império Romano. Veja que muitos falam que Paulo proíbe o casamento lá em Coríntios, mas esse texto aqui foi escrito por Paulo. E ele está dizendo que muitos se desvariam da fé e seguiriam doutrinas de demônios, e que pela hipocrisia delas, eles proibiriam o casamento. Ou seja, Paulo está dando um tiro no próprio pé? Ou será que tem algum contexto dentro de Coríntios, quando Paulo aconselha, que essas pessoas estão ignorando? Pensem, reflitam sobre isso. Nós vamos ver mais à frente. Eu vou destrinchar cada ponto histórico e das escrituras para vocês entenderem por que Paulo fez aquilo. Isso está se repetindo. Sabe o que é isso, gente? Isso é exatamente a proibição do casamento que Paulo está dizendo. A gente acha que proibir o casamento é só o que a Igreja Católica fez com os padres, mas aquilo foi local, foi para um específico grupo de pessoas. As pessoas acham que proibir o casamento, só você, não case com esse, case com fulano. Isso aqui é proibir casamento. A proibição do casamento está de uma forma tão abrangente que vocês não fazem ideia. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto jurídico, onde se estabelece o casamento como um contrato de obrigações de direito. E isso também é proibir o casamento. E eu vou falar sobre isso também aqui nesse vídeo. Então, continue assistindo, porque aqui eu só estou fazendo uma introdução. Eu estou mostrando a hipocrisia, para depois mostrar a realidade. E mostrar que existe piedade sim. E Cristo agiu com piedade, mas o problema é que isolam textos. Então, nós precisamos entender o porquê das coisas estarem como estão nos dias de hoje. Precisamos fazer uma análise fria do que estamos vivendo e observando acontecer à nossa volta, em todas as áreas, em todas as religiões, em todos os credos, em todas as partes sociais, principalmente no meio cristão. Precisamos entender o porquê de tanto escândalo, divórcio, adultério, promiscuidade entre aqueles que se dizem povo de Deus, mas eles estão agindo piores do que os pagãos de antigamente. Por quê? Que ao mesmo tempo que os líderes e pastores proíbem o casamento de forma sutil, ao colocar condições e restrições para esses casamentos, alegando que se seguirem
à risca tais regras estarão na santidade e pureza em seus relacionamentos. E daí seus casamentos irão correr bem e prosperadamente. E serão felizes para sempre. Agora, os mesmos membros que estão seguindo à risca esses ensinos, que estão casando debaixo dessas normas ditas pelos seus líderes, em pouco tempo de casado estão se divorciando. E saem por aí afirmando que o casamento não era de Deus. E trazem escândalos para dentro dos pátios dessas igrejas. E trazem escândalos para dentro da sua própria família. Pessoas olham para elas e falam, eu não quero esse Deus. Olha esse Deus aí destruindo o que esse Deus fez. Isso é legalismo que estava lá dentro das igrejas e que pessoas estão tentando trazer para aqui, para fora. São falsos líderes que não se desligaram dos templos. Estão tentando fazer templos virtuais aqui. Mas não, aqui não. Sabe por quê? Porque aqui é aberto para falar. Dentro de um templo, dentro de uma denominação, eu não posso falar. Eu não posso chegar lá e dizer, e apontar a falsidade daquele ensino. E dizer, você está errado por isso, e mostrar biblicamente que está errado. Mas aqui eu posso. Então aqui não vem não, que aqui não vai dar certo. A sua formação de igreja virtual não vai dar certo aqui. Você vai levar pessoas para o erro. Você pode levar pessoas até a morte. E o sangue dessas pessoas serão cobradas da sua mão, seu irresponsável, inconsequente. Para a gente entender o que é de fato o casamento e quando é que é permitido e por que Cristo permite em um determinado momento, em determinada situação, o divórcio, ele diz, exceto por tal, nós precisamos entender a declaração dada por Cristo quando ele foi questionado a respeito desse casamento. Então nós vamos analisar, não o verso separado, mas todo o contexto do que Cristo lhe falou. E Jesus lhes explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu não separe o ser humano. Veja, casamento é a união entre duas pessoas. Eles vão se fazer um. Preste atenção nisso aqui, mas lá na frente nós vamos entender. Esse trecho aqui nós vamos entender mais embaixo. O casamento é a união entre duas pessoas que vão se tornar um, vão ser complemento um do outro. Não sugar um ao outro. Não suprir uma deficiência que o outro tem. Não é os lados negativos, são os lados positivos. Aquela união vai ser para o crescimento mútuo dos dois, não para o crescimento individual de um só do relacionamento. Nós vamos entender isso mais tarde aqui. Tá? Então, isso, quando Deus une, não separe o homem. Você não sabe por que Deus está unindo aquelas pessoas em situação de pecado. Porque lembra o que Romanos diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, se você analisar a maioria dos profetas, a maioria dos homens que eram considerados homens de Deus vieram de uma relação pecaminosa. Vieram de uma relação promíscua. Vieram de uma situação onde eles eram marginalizados aos olhos dos homens. E Deus falou, é este que eu quero. É este que eu quero usar. É este que é meu povo. Sabe por quê? Porque eles estão mergulhados na condição do pecado. E é eles que eu quero resgatar. Para provar que eu sou benevolente, que eu sou misericordioso, que eu sou amor. É por isso que Deus permite. Não julgue. Porque se o próprio Senhor não julga. Agora vamos continuar aqui. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Essa é a pergunta. Ao que ele declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu se separasse de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Veja que a dureza de coração é do homem, não é da mulher. Veja que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E que dureza do coração é essa? Nós vamos já ver que dureza é essa. O homem não se permitiu ser um com sua mulher. Ele tentou dominar a sua mulher. Por causa dessa dureza de coração, permitiu-se o divórcio. E essa permissão do divórcio, eu vou dizer que ela acaba sendo mais benéfico para a mulher do que você pode imaginar. Porque imagina numa situação de relação onde o homem escraviza a mulher. E aí o homem quer saber, eu não aguento mais essa mulher, eu vou arrumar outra, porque eu me enjoei dessa. Deus permitiu a carta de divórcio por amor àquela mulher.
por amor ao que ele vai fazer a partir dali, do que ele vai levantar do pó. Veja só, quando Deus dá a Abraão, diz para ele, você terá um filho, Sara na velhice terá um filho, Sara ri. Sara não acredita. Abraão tem fé. Mas antes dessa fé ser consumada ali, do filho nascer, o filho da promessa nascer, Sara o que ela faz? Dá a escrava, Agar, para Abraão, deite-se com ela e faça porque eu estou velha mesmo, até agora nada, o Senhor prometeu, mas até agora não veio, então deite-se com ela. E nasce então o filho da escrava. Logo depois nasce Isaac. O ciúme impera. É por isso que Deus não permite essas coisas. Sabe por quê? Porque onde começa uma relação errada, algo errado vai dar errado até o final. E o que é que vem com aquilo ali? Os ciúmes, a inveja. E Sara, então, manda embora a escrava com Ismael por causa dos ciúmes, da inveja que tinha dele. Porque ele era mais velho, o filho mais velho de Abraão. E manda eles embora sem direito algum. E o Senhor chega para Agar, manda um anjo para Agar e dizer, não tenha medo, eu cuidarei dele, ele não vai morrer, eu transformarei ele em uma grande nação. Deus tinha um propósito. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Isso aqui fica claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. E também eu quero aproveitar esse gancho aqui e dizer que eu não estou tirando do contexto. Se você for ver aqui, ele vai dar o exemplo entre Jacó e Esaú, ele vai dar o exemplo da filha do filho escravo com o filho livre. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. É por isso que a sua graça superabunda aonde as coisas erradas que o homem faz, ele vem e dá um jeito de ser misericordioso com o próximo. Agora, olha só, quem é você para questionar Deus? Quem é você para chegar aqui e colocar a sua interpretação? Aquilo que é experiência para você, no seu relacionamento, é para você, é para o seu crescimento, é porque Deus age através das circunstâncias da nossa vida em nós, para nos forjar, para nos fazer amadurecer e lá na frente, quem sabe, dar frutos para Ele. Então, isso é entre você e o Senhor. Agora, nós não podemos pegar uma interpretação pessoal, isso é o espírito do homem interpretando, e colocar como se fosse o espírito do Criador querendo dizer. Então, cuidado ao fazer esse tipo de coisa, principalmente com algo tão delicado quanto o casamento. É muito delicado você vir aqui. E olha só, é um falando, são vários falando na verdade. E todos eles têm problema no casamento. Tem gente que nunca casou falando de casamento. Isso é hipocrisia, pessoal. Vamos ser sinceros. Nunca casou, está falando de casamento por quê? E vocês vão saber o que está por trás disso, qual é o interesse dentro de tudo isso ao longo do vídeo. E olha que interessante. Tem um livro de um rabino aí que já foi até recomendado, que ele tem muitas coisas boas. Por isso que Paulo diz, tem o que é bom. Que ele falou o seguinte, ele foi dar um exemplo e ele fala o seguinte, a esposa, ela é o reflexo do marido. Então, se a esposa está reagindo de uma forma estranha, analise que o problema pode ser você. Concordo? Sim, ela é reflexo, nós somos um. E da mesma forma, se ela reagir de estranha, pode ser eu. O culpado dela tá mal, dela tá para baixo. Então veja, não coloca nenhum nem outro acima. Tá? O problema desse livro desse rabino, que eu não lembro aqui qual é, esqueci o nome, ainda bem que eu esqueci, mas eu não recomendo livros de homens porque ali está a experiência dele. E a experiência dele não vai servir para você, serviu para ele. Deus nos dá experiências individuais para cada um, para nosso crescimento pessoal, para que nós possamos, através do sofrimento, das tribulações, das opressões que nós vivemos, que nós nos acheguemos a Ele, através dessas situações que Ele coloca em nossa vida. Não é o que o outro diz, o que o outro viveu, que vai fazer sentido para mim. Se você ficar procurando isso, você vai estar se colocando em julgo, colocando uma pessoa acima de Cristo, um outro líder acima
Deus Pai. E é exatamente isso que a nova aliança, que está em Jeremias 31, de 31 a 34, veio abolir, veio tirar. Homem nenhum instrui mais quem é Deus, ensina. É o próprio Espírito que vai instruir agora, o Espírito de Cristo. Se submetam a Ele. Como? Vai para as Escrituras. Eu sei que tem muitas dúvidas, e essas dúvidas não sou eu, ou fulano, ou ciclano, ou um pastor, um padre, que vai responder para vocês. Eu posso dar uma direção a vocês, para que vocês possam, então, assim, buscar um pleno conhecimento da verdade e aplicar na sua vida conjugal aqui. Mas não sou eu que vou dizer, faça assim, faça assado. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem. Porque o Pai usa todas as coisas para o bem mútuo do corpo de Cristo e para a honra e glória dele mesmo. Então, não vamos fazer acepção de coisas. Vamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. E veja que esse texto que eu citei aqui de Mateus agora, sobre a dureza do coração do homem, prova o que eu venho batendo nos meus vídeos anteriores. Que o homem violou os decretos, a lei e a aliança que o Criador colocou para a humanidade. E já mostra aí, essa violação já é lá no casamento, já é entre a função social do homem e da mulher. E olha só o caos que isso gera. Essa dureza de coração gerou, o patriarcado. Esse patriarcado gerou o movimento feminista, duas forças se debatendo, se degladiando, para ver quem é melhor do que o outro. Julgo desigual, para que criar isso? É desnecessário. Para que essa briga se Deus criou o homem e a mulher com o mesmo propósito, um para complementar o outro? É a dureza de coração. Cria-se a dureza de coração, então, da vida essa pedofilia, da vida a homossexualidade, da vida adultério, da vida a promiscuidade, porque o homem é duro de coração. Então, imagina se não se permite o divórcio, se Moisés não tivesse permitido o divórcio para essas durezas de coração. O Senhor jamais poderia derramar a sua justiça e a sua misericórdia em cima dessas situações, não é verdade? Ele teria que ficar matando o homem o tempo todo, ou a mulher o tempo todo, para poder libertar então? Isso não é agir com justiça. Isso é interferir na condição humana. E Deus não interfere na condição humana. Ele age com justiça. E muitos casamentos que eu já vi que já terminaram, por vários motivos, serviu de uma lição para aquelas pessoas, e aquelas pessoas chegaram ao verdadeiro Pai, ao verdadeiro Cristo, por causa das experiências ruins que tiveram. E se transformaram aos poucos a sua mentalidade, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Então, não use como generalização isso, porque a própria palavra diz que as tribulações, elas vão existir, os problemas vão existir, os fracassos irão existir. Para quê? Para que nós possamos ser moldados e aperfeiçoados até adquirirmos o pleno conhecimento da verdade. E assim possamos ajudar um ao outro no corpo a crescer. E eu não vejo isso, porque em um momento que mais de 3.000 comentários negativos, ou dúvidas ou questionamentos de um vídeo a respeito de algo que era para ser esclarecedor, e na verdade traz mais dúvida, isso mostra para mim que não é o Espírito do Criador que está ali, é o Espírito do homem que está ali, tentando instruir o homem. Isso é fato. E contra fatos, meu querido, não há argumentos. Esquece, você pode vir falar o que você quiser a respeito dessas coisas. Mas, sinto muito, você está equivocado a respeito do que você ensina. Tem experiência com o Senhor primeiro, tem experiência numa vida a dois primeiro. Conduza bem a tua família primeiro, para você vir falar. E outra questão também, voltando ao livro desse judeu, que foi citado por um cara, também em outro vídeo, a respeito de casamento. Ele é muito bom no que faz, mas quando ele se mete a vir a falar de casamento, os vídeos dele ficam todos confusos. Eu sei que a maioria já percebeu isso. Fica confuso, por quê? Porque ele está saindo daquilo que ele domina. E ele diz o seguinte, que a mulher, ela jamais deve pedir perdão ao homem, se ela errar. Sabe por quê? Porque se ela está errando é porque a culpa é do homem, porque ela está refletindo o erro do homem como um megafone. Tá, ok. Concordo que ela está refletindo, mas aí você generalizar, não. Ela não está acima do homem, ela não é Deus. Ela é usada por Deus, sim, para moldar o homem, assim como o homem é usado, sim, por Deus para moldar a mulher. E outra coisa, aí você está tirando a hierarquia, porque as escrituras são bem claras de dizer que o
pai é o cabeça de Cristo, o Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. E essa hierarquia não é pela força, é por respeito e amor e temor. Algo que se perdeu, que se perverteu tanto, que não se entende essa hierarquia, não se sabe o que está submisso a um. Cristo esteve submisso ao Pai. Ele foi um exemplo. Assim como Cristo esteve submisso ao Pai, o homem tem que estar submisso a Cristo e a mulher submissa ao homem. Eu já falei sobre isso em 2 vídeos, sobre a função social do homem e da mulher, e que está no meu canal. Assistam, são vídeos curtos, que vai trazer questionamento, óbvio que vai, mas vai esclarecer muita coisa. Então existe uma hierarquia que é desrespeitada, porque não se entende que o pilar dessa hierarquia é amor e respeito. E se perdeu tudo isso. Então, a mulher sim, ela tem que se errar, ela tem que pedir perdão, sim, tem. Sabe por quê? Porque isso faz parte da condição humana, isso faz parte do crescimento, isso faz parte do processo de santificação, reconhecer o erro, isso faz parte de desenvolver pobreza de espírito, isso faz parte de poder se arrepender. Sem essas coisas, ninguém vai ver a Deus. Então a mulher ela não é a dona da verdade, e muito menos o homem o dono da verdade. Essa guerra ideológica que existe é justamente por causa da dureza de coração criada pelo homem. E é exatamente essa dureza que Cristo está falando aqui. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui, veja que eu destaquei a palavra imoralidade sexual do grego porneia. A questão é que você vai pegar porneia em outros textos traduzido como adultério, traduzidos como prostituição, traduzidos como impureza sexual. E por que isso? Porque porneia tem vários significados? Ou será que é porque a porneia gera todas essas coisas? O que é porneia? Algo que foi escondido de todos nós. As pessoas não sabem o que é porneia. Porneia não é imoralidade sexual. Porneia traz como consequência a imoralidade sexual. É por causa dela que existe a promiscuidade. É por causa dela que existe a impureza sexual. É por causa dela que existe relações ilícitas. É por causa dela que existe adultério. É por causa dela que existe prostituição. Então fica essa pergunta. Será que porneia realmente é imoralidade sexual? Eu posso te garantir que não. Não é. E veja o que os discípulos disseram e o que Cristo conclui logo em seguida. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Agora, por que os discípulos disseram então que essa condição, esses termos é muito duro, então não é vantagem casar? Porque existia, todo mundo traía naquela época? Será que é isso? Eles sabiam o que significava porneia. E por causa de conhecerem o termo porneia no dia a dia, eles sabiam que isso era muito duro. E tanto é verdade que quando eu explico para as pessoas o que é porneia, elas dizem assim: mas então eu prefiro ficar solteiro. Exatamente a mesma reação que os discípulos tiveram. Então eu prefiro ficar solteiro, é melhor não casar. Quando eles descobrem o que é porneia, eles dizem isso, é melhor não casar. E foi exatamente isso que os discípulos entenderam. Por isso eles falaram. Tá vendo como as coisas fazem sentido? Fazem sentido. Você vai ver por quê. Calma, eu vou explicar. É algo muito complexo, mas muito fácil também. Mas olha só que interessante a declaração de Cristo. Ele diz: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Veja que é o próprio Pai que capacita aqueles para se permanecerem nessa condição de não casamento. E ele não vai julgar você se você casou, se você descasou. Por quê? Porque não é essa capacidade que ele te deu. Então não julgue o próximo porque ele está no segundo casamento. Não julgue o próximo porque o casamento dele está indo mal. Ele está no terceiro, quem sabe? Não julgue. Essa não é a capacidade. Deus não capacitou ele. Talvez, sim, mas só ele vai saber.
Talvez o que está acontecendo, ele se separar várias e várias vezes e não parar em nenhum casamento, é exatamente isso. Porque Deus está mostrando para ele, olha, eu não te chamei para ser casado, por isso estou desconstruindo todas as vezes. Se a gente for analisar mais tarde, Paulo vai dizer isso. Nos tempos finais, o casamento trará muitos problemas, muitas dificuldades. Por isso é preferível ficar só. Nós vamos ver também por quê. Afinal, o que então é porneia? E por que nós não estamos familiarizados com ela? Isso é porque nós ignoramos certas coisas que muitos historiadores trouxeram à luz há muitos séculos atrás, e o último dele foi no século XX, no início do século XX, ali por volta de 1970, por aí. E não estão familiarizados com o estudo desse teólogo chamado William Barclay. Ele era um estudante afinco do Novo Testamento, e não só isso. Ele era um especialista em direito, especialista no grego do Novo Testamento. E ele conhecia a história por trás das palavras gregas do koiné. E ele tem um livro muito bom chamado As Obras da Carne e os Frutos do Espírito, onde ele comenta sobre a palavra grego porneia. E eu vou trazer algumas citações aqui para vocês verem o que é porneia. Porneia é usada aqui como uma palavra bem geral para as relações e relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. A derivação provável da palavra lança raios relevantes de luz sobre a atitude mental por trás dela. Porneia é a prostituição e pornê é uma prostituta. Há probabilidade de que todas essas palavras tenham ligação com o verbo pernume, que significa vender. Essencialmente, porneia é o amor que é comprado e vendido, o que não é amor de modo algum. Veja que nós temos a concepção de amor comprado e vendido como sendo prostituição. A prostituição que nós temos hoje como exemplo de mulheres vendendo o corpo na rua ou em casas especializadas nesta prática. Só que não. A prostituição daquela época era venda e compra de relações, de relacionamento, onde as pessoas buscavam suprir seus desejos, suas necessidades, pagando o outro para fazer aquilo. Então era um relacionamento por interesse. Mas ele não está dizendo isso. Eu falei, aqui não, mas eu vou trazer outras questões para vocês verem como porneia é muito mais abrangente do que simplesmente só prostituição. E ele continua, o que não é amor de modo algum. Ou seja, esse amor comprado e vendido não é amor de modo algum. O erro grande e básico nisto é que a pessoa com quem semelhante amor é satisfeito não é realmente considerada uma pessoa, mas um objeto. Ele ou ela é mero instrumento através de que as exigências de concupiscências e da paixão são satisfeitas. O amor verdadeiro é a união total entre duas personalidades, de modo que se tornam uma pessoa, e que cada uma acha sua própria realização na união com a outra. Porneia descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e descartada como um objeto, e onde não há união de personalidade nem respeito por estas. A concepção de prostituição que nós temos hoje, ela também é um pouco equivocada, porque nós estamos olhando só para a promiscuidade, de certa forma. Mas a prostituição daqueles tempos também se dava de outra forma. Como, por exemplo, casamentos por interesse. A porneia era muito comum nas altas classes, entre os imperadores e entre a elite, vamos dizer assim, daqueles tempos, onde eles, para proteger o seu reinado, para ampliar o seu domínio, casava-se com outras, de outros reinos. Para isso, garantindo assim sua hegemonia política e de um domínio territorial maior. Então, era um casamento por interesse. Casava-se com aquela mulher. Via-se ela como um simples objeto. E eu vou te
trazer um outro exemplo aqui de prostituição. A tradição muçulmana, determinada pela lei Sharia, é porneia? Sim. É prostituição? Sim. Porque eles veem a mulher como um objeto para satisfazer as necessidades do homem. Por isso eles podem casar mais de uma vez. Por isso eles podem rejeitar a mulher se eles quiserem. A mulher está ali só para satisfazer os desejos. Imagina isso nos dias de hoje. Será que é algo raro? Pensa, é algo raro disso acontecer? Relacionamento por interesse é algo raro? Você casar com uma pessoa simplesmente porque você quer unir o seu caráter com o dela. Porque você quer achar sua própria realização na união com a outra pessoa. É por isso que as pessoas casam hoje? Ou é porque elas têm um interesse por trás, para satisfazer algo? Pense nisso. Outra definição também de porneia está na própria psicologia. Ela sim traz a relação real dessa palavra. E veja só, como ela considera, a psicologia considera porneia. Porneia é um amor devorador, que vê no outro algo para satisfazer seu apetite. Porneia é o amor mais primitivo que há e que se consuma em consumir aquilo que ama. Olha só. Cara, é uma exploração. Porneia é você explorar, é você consumir o outro para se sentir amado. Isso é algo louco, se pensar, vamos dizer assim. Mas será que é tão louco assim? A palavra pornografia tem sua raiz etimológica da palavra que vem do grego porne, que significa prostituta. Porne significa prostituta e porno significa prostituto. A palavra porneia era utilizada pelos antigos gregos quando queriam se referir ao sexo comercial. A expressão porneia aparece 26 vezes no Novo Testamento da Bíblia e é traduzida como relações sexuais ilícitas, adultério e fornicação. Porneia é um amor de caráter imediatista, sensualista, voraz, que após seu êxtase se debilita, entorpece e envenena, dando lugar à frustração. Veja que esse tipo de amor está relacionado em o outro existir para satisfazer as suas necessidades afetivas e sexuais. O outro é para aquele que ama um alimento para satisfazer então a sua fome, a sua necessidade, completar aquilo que lhe falta. Isso é porneia. As pessoas ansiosas para serem amadas são vítimas frequentes daqueles com este amor devorador. Catherine Bensley, na obra O Essencial do Amor, as diferentes faces da experiência amorosa, retrata bem a face porneia do amor em uma frase: devoro você e em seguida eu o vomito. Aquele que é amado somente tem utilidade enquanto é algo que satisfaz a fome daquele que ama, e quando não mais satisfaz a sua fome, deixa de ter utilidade para o amante. Este amor devorador é porneia. O oposto do amor que o Pai instituiu para que eles se tornassem um. Agora eles não são mais um. É um sugando o outro para que esse se sinta mais capaz de fazer as coisas. E a gente pode entender esse relacionamento, esse casamento por interesse em um amplo aspecto. Não é só para satisfazer suas necessidades sexuais. É para você... Vamos colocar isso dentro do contexto cristão atual. O casamento, dentro do cristianismo hoje, ele é buscado para quê? Para que você não viva em pecado. Para que você não viva fornicando. Para que você não viva caindo em pecados sexuais. Então a pessoa busca com todo afinco casar logo. E a liderança trabalha para isso, para casar as pessoas. Então, o casamento cristão hoje se transformou em um casamento por interesse. Qual o interesse? Evitar que aquela pessoa fique fora daqueles padrões e sendo julgada por eles. Isso é muito grave, porque sem perceber, estão cometendo porneia. Estão fazendo um casamento devorador. Sabe por quê? Analisem comigo.
estes que buscam casar logo, ou esses que buscam satisfação num casamento, achando que a felicidade está em casar, que a sua vida santa está em casar, estas pessoas elas estão buscando ansiosamente reconhecimento e libertação de coisas que as frustram. Então elas veem no casamento isso. Casam, só que esquecem que o casamento é para ser um complemento, onde a união de dois caráteres se fará um. Mas não. Ela começa a colocar expectativas no outro cônjuge. E vai ser frustrado. Então, depois de devorar, de satisfazer aquilo que ela busca, talvez seja uma relação sexual lícita, há frustração. Por quê? Porque ela vai ver os defeitos daquela outra pessoa. Ela vai ver os problemas que o casamento trouxe para ela. E ela vai analisar e vai pôr na balança e vai ver que os problemas são muito maiores do que aquela satisfação que ela teve imediatista e que agora já não tem mais naquele casamento. Então a frustração vem e a separação acontece. É isso que está inserido o mundo atual. Então, quando nós olhamos para o cristianismo de forma geral e vendo essa relação de divórcio aumentando cada vez mais, esses escândalos todos dentro das igrejas, é exatamente isso. Então, quando Cristo diz isso para os apóstolos, eles sabiam porque era difícil. Então é melhor que não case, porque já naquela época já existia essa necessidade de casamento. O casamento sempre, desde a queda do homem, foi sendo para isso, para satisfazer a necessidade um do outro. E os homens naquela época já viam as mulheres como um objeto para satisfazer as suas necessidades sexuais e pessoais. E a partir do momento que elas eram satisfeitas, elas eram descartadas, entrando a dureza do coração. Só que nos nossos tempos hoje, estamos em pé de igualdade. Tanto a mulher quanto o homem buscam satisfação dentro de um casamento. Satisfação pessoal dentro de um relacionamento. E isso é casamento por interesse. E casamento por interesse não é Deus que une, é o homem. Então veja como fica a declaração feita por Cristo. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por casamento por interesse, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse amor devorador é o que gera todo tipo de iniquidade relacionada ao sexo. O homossexualismo vem dessa necessidade de satisfazer algo que está consumindo e devorando o ser humano. A necessidade de satisfazer um prazer sexual. Esse amor devorador, ele é responsável pela pornografia. Ele é responsável pelo adultério. Ele é responsável pela pedofilia. Ele é responsável por todos os pecados sexuais que a humanidade está mergulhada nesse exato momento. E as igrejas não estão fora dele. Porque apesar de muitos estarem se esforçando para não cair nesse tipo de iniquidade que eu acabei de citar, elas estão cometendo porneia por estarem casando para terem uma satisfação sexual lícita dentro do que foi estabelecido pelo próprio homem como é lícito. Então, não julgue aquilo que próprio Deus separou. Porque antes de Cristo concluir isso aqui, ele diz assim, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Veja que se está havendo separação, é porque a união não vem de Deus. Vem do egoísmo do homem. Vem dos seus próprios desejos, da sua própria necessidade. Ele não está olhando para aquele relacionamento como algo que vai complementá-lo, que vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e ajudar a sua companheira a se tornar uma pessoa melhor diante de Cristo. E é isso, por isso que os apóstolos disseram, é melhor que não nos casemos então diante disso, porque o mundo está mergulhado nesse relacionamento por interesse. Já naquela época, imagina hoje. Hoje é que está mesmo, só que virou amor isso. Isso é considerado como amor, mas não é, está sendo destruído nesse exato momento pelo Altíssimo. Os casamentos estão terminando para mostrar que
o casamento instituído por Deus ele foi violado. E como não foi ele que uniu, ele está dissolvendo essas relações, muitas vezes de forma escandalosa, muitas vezes de forma traumática, dolorosa, mas que vai servir para uma das partes, que provavelmente é um filho dele, vai servir para que ele possa crescer e amadurecer na verdadeira fé e mudar a partir dali sua mentalidade e buscar mais Cristo, e buscar ser santo de fato. Então não julgue quem está casado e também não julgue quem está separado ou quem está no segundo ou no terceiro casamento. Você não sabe se Deus usou aquilo para edificar tanto o que foi separado no primeiro casamento quanto o que casou no segundo casamento. Você não sabe. Você não tem como saber. Porque, como a palavra mesmo diz, ele é que faz o varro para honra e o varro para desonra. Quem é você para dizer o que o olheiro deve fazer? Então, diante disso, você começa a entender o contexto que Paulo estava trazendo em Coríntios. Porque o Império Romano estava mergulhado nesse casamento por interesse. E Coríntios era uma das cidades mais prósperas do Império Romano, e não só isso, era considerada a capital cultural do Império Romano. Éfeso era considerada a capital comercial marítima do Império Romano, e Coríntio a capital cultural. Então, isso tudo faz parte. Lá é que existia o templo, um dos templos mais famosos, além de Atenas, também existia ali em Corinto. Era um templo dedicado a Diana, a deusa Diana, onde as prostitutas ficavam e desciam à noite para buscar relacionamentos por interesse, para satisfazer as necessidades daqueles homens que estavam ali. E isso existia dentro de Corinto. E os casamentos eram assim, desta forma. Paulo então combatia essa mentalidade. Eu vou trazer os textos de Paulo agora dentro dessa visão do que é porneia, para ver se não faz mais sentido o que Paulo estava dizendo aqui, ali. E para você ver que ele não estava proibindo nada. Por causa do amor devorador, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Veja que quando a gente conhece, de fato, o que é porneia, fica muito mais fácil compreender esse texto. Por que Paulo está dizendo isso? Porque como o amor devorador ele é individualista, ele pensa em você mesmo, em satisfazer os seus desejos, o que ele está falando assim? Você não tem autoridade nenhuma sobre o seu corpo. Você não tem que satisfazer os seus interesses. É isso que ele está dizendo. Você não tem que buscar satisfação para você, mas você tem que buscar satisfazer o seu cônjuge. Já que existe essa condição no mundo por causa do pecado, então se submeta a servir a tua esposa, se submeta a servir o seu marido, porque assim você destrói a sua carne, entendeu? Você coloca ela em cadeia, você coloca os seus desejos, esse amor devorador dentro de todos nós, em prisão. Será que fica claro esse texto? Ou eu vou precisar desenhar aqui? Essa guerra, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm vivido essa batalha, sabe? Essa batalha em casa. E não compreendem de fato. Acha que precisa ser satisfazida. Porque as pessoas usam esse texto aqui como base para justificar suas necessidades. Poxa, eu tenho necessidade do meu marido fazer sexo comigo, ele não faz. E a Bíblia diz que o corpo dele é meu e o meu corpo é dele. E vice-versa eu vejo. Só que Paulo está falando isso com uma condição do amor que está existente. Se você acha que o seu sentimento, a sua necessidade sexual precisa ser satisfeita, busque satisfazer o teu próximo, que é o teu marido. Busque satisfazer a próxima, que é a tua esposa. Não use esse texto para buscar a sua própria satisfação. Será que consegue? Dá para compreender? Então, a partir do momento que você é casado, aplica isso da forma correta. Qual é a necessidade do seu marido? Por que ele é casado com você? Qual é o interesse dele estar casado com você? Busque então satisfazer esse interesse dele. Assim você coloca o seu interesse cativo e ao mesmo tempo você faz o quê? Você quebranta ele. Você ganha ele. E ele vai começar a se sentir o quê? Mal. Mal por estar sendo recompensado e ele não está te recompensando.
E aí as coisas vão se encaixando. O que eu cansei de ver de casamento assim, e eu dou o meu próprio exemplo nesse caso, também foi dessa forma. E eu tive experiência. Se eu fosse colocar as minhas experiências aqui, eu desvirtuaria todo esse contexto que eu estou montando, que tem a ver com o significado de porneia. E tem a ver com o que Paulo escreveu. Alguns desconhecedores da verdade têm a ousadia de dizer que Paulo pregava o seu próprio evangelho. Que Paulo era um anticristo. Que Paulo era a besta. Que Paulo isso, que Paulo aquilo. Mas nesse mesmo texto, olha o que ele diz. Porquanto eu gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Isso aqui bate com o que o próprio Cristo falou para os apóstolos naquele período, onde eles disseram, nossa, mas isso é muito duro, é melhor então que o homem não case. E o que ele fala é exatamente isso aqui, em outras palavras, mas o que foi o que ele falou. Nem todos têm essa habilidade. Nem todos foi dado esse dom. E Paulo sabia disso. E olha o que ele diz, exatamente isso. Não coloque um fardo mais pesado nas costas de quem não pode suportar. Cada um vai ter a condição estabelecida pelo próprio Deus. Então não venha vocês, fariseus, colocarem fardos em cima de quem está no segundo casamento. Eu sei que é difícil responder. Não tem resposta individual. Mas com base nesse contexto aqui, você vai conseguir chegar ao conhecimento da verdade e ter uma resposta específica para a sua situação. E se sentir consolado por isso. E se sentir amado por isso. E ver o quanto Deus é amoroso, o quanto o Pai é amoroso e misericordioso em não condenar as nossas relações pecaminosas. Ele sabe da condição do amor que o mundo vive. E esse amor devorador, ele chegaria no ponto onde ele se transformaria em uma apostasia. Paulo sabia que o amor esfriaria tanto que daria lugar à apostasia. E esse amor devorador, ele tomou conta do amor, suprimindo o verdadeiro amor, até chegarmos nessa apostasia que nós vivemos hoje. E ela se reflete no fim dos casamentos daqueles que se dizem povo de Deus. E ele vai dar um conselho para aqueles que são povo de Deus, que estão dentro, de fato, da aliança. E veja qual é. Esses é o que estão dentro da aliança. Todavia, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais em particularmente, não, Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Veja nesse texto aqui, que Paulo, ele toma o cuidado de dizer qual é a orientação do Senhor, do Pai, e a opinião dele. Percebe? Ele toma total cuidado. Ele diz que aqueles que estão no corpo de Cristo, que aqueles que fazem parte do corpo, o que é fazer parte do corpo? Está debaixo da mesma doutrina. Está buscando os mesmos objetivos que o outro. Permaneça casado, não se separe. E aí eu te pergunto, será que a condição que o mundo se encontra hoje, as pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão realmente, todas elas são crentes? Ou ali dentro está cheio de descrente misturado com crente? E aqui fora também está cheio de descrente misturado com crente. Isso no relacionamento marido-mulher. Está dessa forma. A divisão ideológica ela é tão forte, é tão gritante, que cada um tem uma visão diferente de Cristo. Cada um tem um objetivo diferente na fé. Não estão falando a mesma língua. Lá dentro é diferente. E sabe o que está acontecendo? Quando vem as tribulações, quando vem os problemas inerentes ao casamento, que nós vamos ver mais à frente, Paulo vai dar esse conselho, nós estamos vendo o quê? Uma das partes pula fora daquele relacionamento logo, não aguenta, pede divórcio, manda embora o marido, manda embora a mulher, e simplesmente diz assim, não era da vontade de Deus o casamento, porque já que eu estou mergulhado em problemas, em confusão, e o meu pastor disse que se fizesse um processo de santidade no meu relacionamento até o casamento, eu não teria problemas? Olha, quem disse isso? Ele disse, a Bíblia não diz que você não vai ter problemas. Pelo contrário, diz que o casamento trará os seus problemas. E as pessoas não estão sendo preparadas. Então, veja que a crença de um é diferente do outro. O que vai acontecer? Vai haver separação.
Vai haver separação. E o Senhor vai colocar condições em cima daquele casal ali para que se rompa. Sabe por quê? Para separar o joio do trigo. Para mostrar quem é crente do que é descrente. Porque o crente, de fato, ele vai permanecer ali. Ele não vai querer se separar. Ele vai aguentar o tranco. Ele vai sofrer o dano, sabendo que tem algo a ser ensinado ali. Ele só não está entendendo naquele momento o que é, mas tem algo para ser ensinado. O descrente não. O descrente vai pular logo e dizer: esse relacionamento não é de Deus. E vaza. É o que está acontecendo nas igrejas. E aquele que é de Deus, aquele que pertence ao reino, está saindo de dentro das denominações, porque estão sendo acusados de tudo mais. E o cônjuge que se separou, que decidiu se separar, está ficando lá dentro, pousando de santo. É isso que está acontecendo. Eu estou jogando a real é essa. E Paulo falou sobre isso, só que ninguém entende esse texto. Agora eu vou ler para vocês verem se isso não faz sentido o que está acontecendo. No entanto, se o incrédulo decidir separar, veja que é Paulo quem está dando a instrução dele. Ele deixou bem claro sobre a relação entre o casamento entre crente e descrente. Então ele está dando o parecer dele, não do Senhor. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvará teu marido, ou como sabeis, ó homem, se salvará tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordena em todas as igrejas. Veja aqui, por que Paulo está dando esse conselho? Porque estava se vivendo, se experimentando isso em Corinto. E ele percebeu que algo estava acontecendo ali, que tinha a mão do Senhor. Então ele dá esse conselho. E veja o que ele diz aqui: contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou. A condição que o Senhor determinou fez com que o incrédulo saísse. Contudo, você permaneça na condição que o Senhor lhe determinou. Em conformidade com o chamado de Deus. Veja, se você tem um chamado, se Deus está te chamando, te tirando para fora, para integrar o corpo dele, para integrar-se ao remanescente, e você tem uma pedra no sapato, um encosto, que é descrente, é um religioso fanático, as condições de tribulação que vocês vão viver é para que isso aconteça. É para que haja separação. Por que isso acontece? Não sei. Porque o Senhor ama você, porque você é um filho e você precisa ser separado do mundo. E se para ser separado do mundo você precisa passar por decepções amorosas, se você precisa quebrar a cara, você vai quebrar a cara, ele vai te separar. E entenda que isso é ele demonstrando o seu amor. Veja que contexto para aqueles que estão dentro do mesmo corpo e são casados, hoje em dia é a coisa mais rara que existe. É fácil você contar numa mão só quem são os casais que estão dentro do corpo de Cristo, têm a mesma mentalidade, os mesmos objetivos, a mesma fé, o mesmo seguimento, os mesmos sonhos, os mesmos desejos de servir ao Criador. É difícil contar nos dedos. E eu conheço alguns, eu tive o privilégio de conhecer. E eu disse, estes hoje são exceções, não são a regra mais. E naqueles tempos de Paulo isso já estava começando a acontecer. A exceção já estava virando regra. É por isso que lá na frente ele vai escrever que o amor de muitos chegará a um ponto que esfriará e a apostasia tomará conta. Essa inversão iria acontecer de fato, definitivamente no futuro, que é o nosso hoje. Agora, se você conhece a verdade, se você está seguindo o verdadeiro Cristo, está dentro da verdadeira doutrina dele, seu esposo não, Paulo, anterior a isso que eu li, ele diz assim, permaneça casado com ele. Não seja você a dar o motivo da separação. Se ele se dispõe a continuar casado com você, mesmo diante dessa condição, continue casado, porque você pode santificá-lo e santificar os filhos. É isso que Paulo diz no texto anterior. Então, não confundam as coisas aqui. Leiam todos esses textos que eu dei aqui na íntegra para que não haja dúvidas.
Eu não estou aqui dizendo que o crente com o descrente vai ser separado todas as vezes. Porque até mesmo Paulo, quando ele dá esse conselho, segundo o que ele estava presenciando ali, ele viu que muitos não, que muitos estavam permanecendo naquela condição. Não seguiam Cristo da forma que deveria seguir, mas submetiam aquele casamento ali. Estavam ali, fazendo a sua parte. Então, o que ele fala para aqueles que estão servindo o verdadeiro Cristo? Permaneçam casados. Não se separe. Agora, se ele quiser ir embora, deixe que ele vá. Considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Está casado? Não procure separação. Está solteiro? Não procure esse casamento. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida e eu gostaria de poupá-los disso. Veja o que ele está dizendo aqui. Não se separe, não caia nessa tolice dessas pessoas que estão ensinando aí. Separe-se e volte para o seu primeiro marido, porque esse seu segundo casamento é adultério. É errado. Quem disse? Aqui ele está dizendo aqui, está casado? Não, se separe. Você se tornou um com seu marido? Um com sua esposa? E eu vou te dizer, se tornar um com seu marido, um com sua esposa, independe de um documento formalizando que vocês são casados. Essa é outra perversão e outra quebra da lei, da instrução, não gosto nem de dizer lei, da instrução que o Senhor deu para o homem e para a mulher lá no jardim. O casamento é a união entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E essa união é consumada pelo ato sexual? Sim, mas esse ato sexual, ele é mais do que um ato sexual. Ele torna vocês um. Vocês vão começar a ficar parecidos um com o outro. A promiscuidade está em vocês ter atos sexuais sem compromisso, entendeu? Ou seja, você não está se preocupando em ter um relacionamento amoroso e afetivo com quem você está se relacionando sexualmente. Você está ali só para satisfazer, daqui a pouco você pula para outra, isso é promiscuidade. Isso não quer dizer que a primeira você foi casado com ela. Para Deus, talvez você nunca foi considerado ser casado com ela, porque não houve essa ligação, vocês não se tornaram um. Então a maioria que está vivendo, que dizem amasiado, se vocês são um, vocês são, de perante o Senhor, vocês são casados. Se vocês estão casados no papel, formalizados segundo a lei dos homens, e vocês são um, vocês estão casados perante o Senhor. Não é um documento que vai fazer você ser casado perante Deus. Na verdade, essa é outra violação e outra forma de proibir o casamento, que a humanidade instituiu para os tempos que nós vivemos. Se proíbe, sabe por que se proíbe o casamento? Se proíbe o casamento instituído por Deus. E se eleva um casamento instituído pelos homens, sabe por quê? Porque o único direito e obrigações que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher se tornem um. Que o homem abandone a sua casa e se una à sua mulher e não sejam mais dois, mas sejam um. Este é o direito e obrigação. Agora vem a lei dos homens, estabelece um contrato marital, onde ali vai ter obrigações de direito, obrigações de direito, obrigações de direito. Se você descumprir um, e olha o que está acontecendo. Pega o índice de divórcio, pega a relação do que está acontecendo na justiça de situações, você vai ver. As mulheres, por interesse, estão se separando, por interesse financeiro, estão colocando seus ex-maridos e os seus ex-cônjuges, estão colocando seus ex-maridos e os seus ex-cônjuges na justiça, pressionando a pagar uma pensão que ele não pode, para ela manter a vida dela, que ela tinha quando casada, e ficar na boa. Sabe o que está acontecendo? Os homens estão pirando, estão vindo matando ela, o filho, e se matando, estão abandonando o trabalho, tá uma confusão. E tem pessoas orientando, profissionais orientando as mulheres a fingir uma agressão, a simular uma agressão, para impedir que o homem também tenha direitos. Veja o que o direito do homem relacionado ao casamento trouxe para o tempo de hoje. Confusão, perversão, problemas, assassinatos. Tudo que a humanidade está mergulhada é por causa da sua própria mentalidade, que substituiu a mentalidade que o Criador determinou para o homem e para a mulher. Desde o Éden, desde a queda. Ele disse, façam assim, vocês vão ter problemas, mas façam assim que vocês vão viver bem. Mas o homem ignorou todos os princípios. Violaram todas
as instruções. O homem violou as instruções que recebeu, a mulher violou as instruções que recebeu. Se você quer saber que instruções são essas, assista os 2 vídeos que eu coloco aqui. A função social do homem e a função social da mulher. Você vai saber quais são as outras instruções que houveram violação. Então, olha só o que ele está dizendo. O que Paulo diz aqui é muito importante. Ele não está aconselhando você a não casar, ele está aconselhando você. Viva na situação que Deus te colocou. Não procure mudar essa situação. Não lute para mudar. Sabe por quê? Porque se você lutar para mudar essa sua... Se você está solteiro e lutar para mudar a sua situação, sabe o que acontece? Você está insatisfeito consigo mesmo e você está buscando suprir as suas necessidades em um relacionamento. Você está o quê? Buscando um amor devorador. Você está buscando porneia. Se você está casado e quer se separar, é porque a sua condição ali não está sendo mais nutrida. Ele não está te dando o alimento que você queria naquele relacionamento. Então você quer separar para buscar a satisfação desse amor devorador em outras coisas, em outra pessoa. É por isso que ele está dizendo, não se separe. Está solteiro? Não case. Quer dizer que você não vai casar nunca? Não. Quer dizer que quando você estiver preparado para casar novamente, quando você estiver preparado para realmente casar, você vai casar. Primeiro você precisa trabalhar coisas na sua vida. Agora, se você já está casado, um novo casamento, e esse casamento fluiu, como eu vi muitos relatos ali, muitas perguntas que eu não citei aqui, eu tenho para dizer para vocês, ótimo, você está no caminho certo. Se você casou com alguém que é Cristo e vocês estão crescendo junto nessa graça, eu te digo uma coisa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se considere um privilegiado por isso. Se considere um filho amado por isso. E não mude a sua situação. Dê testemunho de vida. Ajude as outras pessoas a crescerem também na graça. Não caiam nessa armadilha do diabo, nessas doutrinas fantasiosas, diabólicas, que só tem falácia de homens que não têm experiência nenhuma com Deus, que não tem o espírito do Criador ali instruindo, mas o seu próprio ego, o seu próprio espírito, os seus próprios desejos. E eu vou dizer, esse tipo de homem que vem fazer vídeo sensacionalista é exatamente o tipo de homem que está procurando esposas, mulheres, para satisfazer as suas próprias necessidades e torná-las escravas de um relacionamento onde ele mandará e ele será o ditador de tudo ali. Cuidado. Aparência de santidade não significa santidade. Corra dos que aparentam santidade. Corram desses. E mais uma vez eu quero dizer aqui, Paulo não combate o casamento. Ele não se põe contra. Esses que ficam defendendo que Paulo e Jesus eram contra, os canais aí do MGTOW, estão mentindo. Estão mentindo, sabe por quê? Porque não conhecem, nunca leram. Se leram, leem os textos isolados, não conhecem a origem histórica da palavra porneia, o contexto que aquelas pessoas estavam inseridas por causa da porneia, e que hoje, aquilo que era considerado como porneia, como prostituição, hoje virou, de fato, amor segundo a concepção humana. E o mais baixo, o mais ralé dessa porneia que se tornou a prostituição, como nós a vemos. Que é o fundo do poço da porneia daquela época. Hoje é tido como prostituição, como fornicação, adultério, enfim. Mas naquela época isso era só o funil do que acontecia nessas camadas de relacionamento por interesse. Ali era a degradação humana, nesse sentido de amor devorador. Onde se buscava satisfação em prostitutas, em masturbação, em animais e em outras coisas. Ali já era o fundo do poço. É o que a humanidade vive hoje. Por ter adotado esse amor devorador, está no fundo do poço, na degradação da degradação. Estão tentando transformar a pedofilia em algo legal, a homossexualidade já se transformou em algo legal, algo aceitável. Estão tentando fazer o mesmo com a pedofilia. Sabe por quê? Porque essa humanidade já chegou na degradação da porneia. O fundo do poço, a apostasia que tanto Paulo disse que aconteceria. Diante disso, mudem a mentalidade de vocês, arrependam-se do que vocês fazem. E aqueles que estavam em dúvida, eu espero que essa mensagem chegue a todos que estavam aterrorizados e temerosos, inclusive quem pensou em se matar por causa disso. E vejam isso, que isso possa trazer paz para o seu coração.
Que isso possa trazer alegria em saber que Deus é tão misericordioso que não condena o que você fez no passado ou o que você está fazendo agora. Ele espera o que de você? Diante de todo o sofrimento que você viveu, de toda a tribulação, de todas as consequências das suas decisões, Ele espera que você se arrependa, que você tenha uma mudança de mentalidade, que você experimente de fato uma pobreza de espírito, ou seja, se desprenda daquilo que você acha que conhece. Pobreza de espírito é isso. Abandone o seu conhecimento, o seu ego, aquilo que você tem como base do que é certo e errado. E deixa que o Pai te instrua a partir de então. Porque sem pobreza de espírito, ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, ninguém poderá ser consolado pelo Espírito de Cristo. E sem a consolação do Espírito de Cristo, ninguém pode ser selado para participar da primeira ressurreição e ser de fato um filho amado que vai herdar todo o novo céu e a nova terra, junto com o herdeiro legítimo, que é Cristo. Ou ungido, ou Messias, tanto faz. Os três significa a mesma coisa. Cristo é ungido em grego, Messias é ungido em hebraico. As duas palavras convergem para a mesma finalidade. O ungido, o Filho do Altíssimo, aquele que veio para não condenar o mundo ainda, mas o mundo está sendo condenado por ele mesmo. E o próprio Criador vai mandar seu Filho acabar com o mando e desmando dessa humanidade podre, cruel e que tem promovido falsos casamentos como se fossem verdadeiros, falsos ensinos como se fosse verdadeiro, e assim concretizando aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, que chegaria o tempo em que esses falsos líderes proibiriam o casamento. E é exatamente isso que esses falsos líderes hoje estão tentando fazer. Não estão contentes com o que foi feito lá dentro das igrejas onde eles frequentavam, estão tentando agora trazer uma nova forma de proibir os casamentos. Lembra que o Senhor, Ele usa a tua vida, o teu relacionamento, independente de estar estragado, quebrado ou não, Ele vai usar para a honra e glória dele mesmo. Ele vai te erguer, Ele vai te levantar e vai te capacitar, te instruir. Ele vai te fazer crescer. As tuas experiências são tuas. Não deixe que ninguém julgue as tuas experiências. Supere-as e procure aprender o que o Senhor quis ensinar com as experiências de vida que você teve, para que você possa se tornar de fato um homem segundo a vontade dele, como Davi se tornou. Mesmo diante de todas as experiências ruins que ele passou, ele entendia que aquilo tudo fazia parte do crescimento dele para que ele pudesse afunilar o relacionamento dele com o Criador. E ele nunca questionou isso. Ele sempre se submetia a tudo que o pai trouxe de ruim para a vida dele. Ele se submetia. E não questionava, e não murmurava. Ele tirava lições, saía daquela situação mais forte e mais unido com Deus. Por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Portanto, se submeta ao verdadeiro Deus, para que assim você possa desenvolver um coração segundo a vontade dele. E de que forma? Aceite as experiências que ele colocou na sua vida. Aceite e resolva os problemas que você tem com relação ao seu passado. E aceite as tribulações dos dias presentes. Encare isso como Davi encarava. Não murmure, não olhe para trás, mas tire lições para que você tenha um relacionamento com Cristo. E assim com o Pai, da mesma forma que Davi um dia teve. E por isso foi considerado um homem segundo o coração dele.